Claro, Papo Animal, toda quarta-feira a gente fala sobre animais de estimação, animais de grande porte, de médio porte, o mundo animal. E hoje a gente começa o nosso Papo Animal também convidando você para participar pelo 9411-7777. E antes da gente chamar o nosso quadro, a gente quer convidar você a acompanhar uma matéria que a Brígida preparou para a gente, falando um pouco sobre cavalos atletas. Você conhece? Sabe dessa modalidade? Os cuidados que a gente deve ter? Vamos ver. E éguas não apenas fazem sucesso com o público nas exposições, como também são sucesso no mercado. Cada vez mais, criadores investem no melhoramento físico e genético dos animais, por meio da inseminação artificial ou a transferência de embriões. O objetivo é produzir novos campeões. Quando se institui um programa de nutrição, deve-se buscar o equilíbrio entre o requerimento nutricional, que varia de acordo com o peso, idade, tipo e intensidade do esforço físico realizado e a disponibilidade de nutrientes presente nos alimentos concentrados. As exigências nutricionais dos equinos são compostas por dois fatores: as exigências de mantença, mas há aquelas para atividades físicas. Essas exigências são aditivas e ambas devem ser preenchidas com o objetivo do animal manter o peso, condição corporal e boa saúde. Assim como em animais de produção, o desbalanço entre nutrientes pode levar a um baixo desempenho. Em seu ambiente natural, os cavalos se movimentam e passam de 70% do tempo pastando de maneira que consomem porções reduzidas de alimentos várias vezes ao dia, já que o estômago é proporcionalmente pequeno em relação ao seu tratamento, tendo o hábito de pastejo de 12 a 14 horas por dia, o que se difere dos animais mantidos em baias que têm um hábito alimentar de 2 a 4 horas por dia. Os cavalos, em seus antepassados, podiam selecionar a alimentação que melhor respondia às suas necessidades. Porém, hoje, com os animais estabulados, a alimentação é totalmente imposta. Por isso é importante que seja alimentado em pequenas frações divididas no período do dia, em no mínimo 2 ou 3 vezes ao dia. Com a nutrição adequada, o cavalo provou ter melhora ao trabalho e em seu desempenho atlético. O cavalo de esporte hoje proporciona resultados impressionantes e cada vez mais melhora seu desempenho recebendo alimentação, métodos de treinamento, suplementação em cada modalidade ou fase da jornada atlética. Tá aí, gente, um pouquinho sobre cavalos atletas, mas hoje a gente está aqui com um especialista da Vetinil, que é uma empresa especializada. A gente já trouxe vários produtos aqui da Vetinil, porque a Vetinil é uma empresa que trabalha com todo esse mundo animal, né, Juscelino? Bom dia, meu querido. Muito feliz por você estar aqui hoje junto com a gente, falando da empresa, falando da importância de todos esses tratamentos e medicamentos para o mundo animal, né? E hoje especificamente falando sobre cavalos atletas. Isso aí. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui, a gente falar um pouquinho. Cavalo é sempre a nossa paixão, né? Então, isso que nos move, isso que faz a gente trabalhar. Então, se a gente puder contribuir com alguma coisa para melhorar a vida desses animais, o desempenho deles como atleta, né? Isso para a gente é sempre um prazer. Bom, gente, ó, e mais uma vez eu quero convidar você aí de casa, que também é apaixonado pelo mundo dos cavalos, tem o seu sítio, a sua fazenda, tem o seu cavalo, quer conhecer também um pouco mais e tirar algumas dúvidas? Participa com a gente pelo 9411-7777. Hoje, Juscelino, que é especialista, é veterinário e especialista em cavalos atletas, né, Juscelino? Isso. O que é um cavalo atleta? Então, a gente tem que pensar, primeiramente, a gente tem que diferenciar o que é um cavalo atleta de um cavalo normal, né? Então, o cavalo normal é aquele que vive na propriedade, está ali no dia a dia, mas o cavalo atleta, assim como o atleta humano, ele tem a necessidade de uma nutrição, ele tem uma necessidade de cuidados especiais para que ele possa desempenhar a sua atividade física da melhor forma possível, né? E trazer aquela felicidade, aquela alegria para o proprietário. Porque o trabalho do cavalo é isso, né? O criador, ele tem prazer, o cavalo, né, é prazer, é alegria, né, para o proprietário. Então, mas a gente precisa cuidar. Então, o cavalo atleta requer cuidados especiais de treinamento, de alimentação, né, para que ele possa desempenhar o máximo possível, né, o seu papel. O que difere ele, assim, realmente de outros tipos de cavalo, Juscelino? Tá. Com relação à parte sua de condicionamento físico, né?
Então, os cavalos, né, a gente vê na TV, o cavalo trotando, brincando, mas esses animais, eles gastam uma média de 6 a 9 meses de trabalho contínuo para ele ter o mínimo de condição de estar ali dentro de uma pista, fazer seu trabalho sem que ele tenha lesões musculares ou coisa dessa natureza. Né? Entendi. Então, tem uma preparação muito grande. Às vezes eu até brinco com meus clientes, cavalo é diferente de moto, né? Moto a gente chega, bota na garagem, deixa lá, daqui um mês eu venho, pego, monto, vou viajar. E vou viajar, Cavalo não. Cavalo, né, ele precisa estar constantemente sendo trabalhado. Inclusive, nessa época de pandemia, nosso desafio grande foi conscientizar os proprietários que os cavalos atletas precisariam continuar o seu trabalho e não simplesmente ser deixado lá, né, dentro de uma baia parado, né? E também a gente tem que ter ideia justamente disso. Às vezes os criadores acham que o cavalo está ali pronto o tempo inteiro para uma atividade física, para uma vaquejada, para uma prova de piso, para uma cavalgada, e não é bem assim, né? Eles precisam estar constantemente sendo movimentados, trabalhados. Existem técnicas de trabalho, de condicionamento físico, para que esses animais façam suas atividades sem muito problema. Tá aí, gente. Olha, Cavalos Atletas está englobando tudo isso, né, Juscelino? Cavalos de competição, cavalos de vaquejada e cavalos... De passeio também, De passeio também, né? Exatamente. A gente tem Porque a gente pensa que é só cavalos que participam de competição, mas não, né? Todos eles precisam, né? Inclusive, a gente tem uma patologia que é chamada síndrome da segunda-feira, né? O mal da segunda-feira. Às vezes o proprietário deixa o cavalo todo parado a semana inteira na propriedade. Aí chega o final de semana, monta sábado e domingo, segunda-feira ele está lá, todo dolorido, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Cavalo precisa ser movimentado todos os dias. Olha só, gente, ó. E hoje, Juscelino é especialista, é um técnico dentro da Vetinil, né? Isso. Responsável aí por esse mundo de equinos. E a gente tem, gente, suplementos específicos para estar ajudando esses cavalos atletas, né, Juscelino? Exatamente. São muitos, né? São bastante. A gente tem, dentro da parte de suplementação de cavalo, que é importante a gente frisar de que é realmente importante para os animais, né? O criador tem aquela ideia de que eu dou uma ração de boa qualidade e isso é o suficiente, já atende toda a necessidade. Eu dou ração e o cavalo toma água, pega sol, pronto, está ótimo. Exatamente. Só que o animal atleta, ele tem necessidades, né, que vão muito além disso. Então, a ração, ela por exemplo, o volumoso que a gente chama, né, o capim, ele é fundamental. O cavalo é um herbívoro e ele depende disso para a sua sobrevivência, né? Aí, como a necessidade dele de energia, de vitaminas, de proteínas são maiores do que o capim fornece, a gente entra com uma ração de qualidade. Essa ração ela é adaptada ao que ele faz, manutenção, trabalho moderado, trabalho intenso, né? E eles precisam também, os atletas, de suplementos. Os suplementos, eles vão potencializar a ação da alimentação, fazendo com que o cavalo consiga desempenhar a sua atividade física da melhor maneira possível. Ele vai dar o máximo que ele pode. Então, quando a gente suplementa um animal, a gente consegue tirar desse animal aquilo que a genética dele determina que ele seja capaz. Entendi. Né? Então, é fundamental, é importante demais. Né? E quando que a gente deve começar essa suplementação do animal, Juscelino? Tá. Assim, os animais que não fazem nada na propriedade, eles vão precisar de sal mineral, né, o capim, uma ração e pronto. Os animais atletas precisam. Então, dentro da suplementação, a gente tem objetivos. Então, o que seria, no caso, o objetivo da suplementação? É fazer com que o cavalo tenha um hemograma, ou seja, a sua parte de sangue, da melhor maneira possível. Porque o sangue é quem leva nutrientes, é quem leva oxigênio, né? É quem leva energia para a musculatura e quem retira, né, o produto final daquele metabolismo para que o rim excrete na forma de urina. Então, eu preciso manter. Então, uma das coisas que a gente sempre trabalha, né, com um produto lá, é um produto que chama Hemolitan. Hemolitan. É um produto específico para sangue. Então, cada suplemento ele tem uma função. No caso, o Hemolitan, ele é um produto específico para fazer com que as células sanguíneas sejam produzidas em maior quantidade. Ó, gente, eu não sei se vocês lembram, mas a gente já mostrou o Hemolitan aqui, só que para pet. Isso. Exatamente. E a Vetinil é uma empresa que trabalha tanto para pet, como também para equinos e animais de grande porte, né, Juscelino? Exatamente. Né? Na verdade, ela é uma empresa que tem esse forte, né, que leva isso. É uma empresa que engloba todos esses animais. Exatamente, a gente trabalha com todas as espécies, né? Desde os pets, aves silvestres, aves, né? Também, que eu já tinha esquecido. Animais de produção, como bovinos, ovinos, caprinos, suínos,
né? E o foco da gente hoje é aqui cavalos, né? Cavalos. E esse aqui é específico para os nossos cavalos, exatamente. né? Esse produto foi um produto que a gente lançou agora. Ele tem duas funções. Uma, que é melhorar essa parte do hemograma, né? Que é a capacidade do animal de chegar o sangue, né? E nutrir, né, as células. E ele também tem uma atividade imunoestimulante. A gente precisa estimular a imunidade dos cavalos, porque todo evento equestre, a gente tem uma queda de imunidade. Toda vez que a gente submete o cavalo a uma situação de estresse, a imunidade dele tende a cair. E aí as doenças que são associadas à queda de imunidade, a mais comum, por exemplo, a babesiose, né, as gripes, as infecções de garganta, elas começam a acontecer nos eventos. E é o que as pessoas não podem não ter conhecimento, ou se tem, não tem tanta atenção. Eles acham que os cavalos não precisam, por ser fortes, né? Não precisam de tantos cuidados, né, Juscelino? Exatamente. Né? E às vezes até poupam de fazer, né, por alguns outros motivos. Mas a necessidade é grande. Então a gente tem uma suplementação específica para cada coisa. Então, esse Hemolitan seria um suplemento que poderia ser iniciado já com o já cavalo potro, né? trabalho. Já um potrinho. A gente faz a suplementação com esse produto já desde as éguas prenhes, porque da mesma forma como o ser humano, né? Que a mulher precisa de ácido fólico, aquelas coisas no terceiro também precisam. Também as éguas precisam nos primeiros 3 meses. Então, tem que ter uma suplementação das vitaminas do complexo B, de ácido fólico, então, para que haja a formação de um embrião de boa qualidade. Depois, quando eles nascem, né, normalmente eles nascem com uma taxa de ferro baixa na circulação, então eu preciso fazer a suplementação logo no potro. Então, com 2 dias de vida, a gente já fornece para eles para poder combater essa necessidade. Porque o cavalo, ele é um animal que ele é autolimitante, ele procura na natureza uma forma de se controlar aquela necessidade. Então, os potrinhos novos começam a comer terra. Então, a gente chega na propriedade, tá ele brincando ali com uns 4 dias, 5 dias, brincando com uma torceirinha de capim. Quando a gente vê, ele está comendo terra. Né? E isso é uma forma que ele tem, porque ele sabe que na terra tem ferro. Né? Então, eles têm essa percepção, a capacidade de se autolimitar. Ai, gente, eu sou apaixonada por cavalos. Na verdade, eu sou apaixonada por animais de todas as espécies. A mamãe disse, menina, se tu morasse numa casa maior, Deus me defenderás, que tu ia ter um zoológico dentro de casa. Eu disse, mamãe, doida por um cavalo. Eu sou doida por um cavalo. Então, eu tenho 3 em casa meu e uma Deus, mulinha. Olha aí, ó, olha só, olha aí, viu? Hoje eu dedico todo o meu salário para elas. Ai, lá, meu né? Deus do céu. É um prazer muito grande. É um prazer, né, Juscelino? Cavalo é prazer. Às vezes o proprietário tem que imaginar, né, quando eu converso, eles dizem assim, mas cavalo dá muito gasto, né? Tem muita despesa. Hoje eu mudei a palavra gasto para investimento, então já mudou. É verdade. Porque ali, ó, a gente está numa vaquejada, tem um caminhão, tem um churrasco, aquela festa toda, aquilo tudo existe porque tem um cavalo. Né? Mas porque tem o cavalo. Né? O cavalo propicia isso para a gente. Então o usuário, na verdade, ele... o retorno financeiro, o retorno que ele teria do cavalo é o prazer. É o prazer, a satisfação, né? Aí eu sempre brinco com isso. Se você leva um cavalo para um evento e você tem um problema lá, o seu divertimento acabou. Então, por que não investe? E aí você tem os cuidados necessários que você precisa ter com o cavalo, você não vai ter esse desgosto, né? Exatamente. Então, a gente preocupa muito lá, né? Outra coisa que a gente preocupa muito com o cavalo é a questão de hidratação. Né? Porque se a gente imaginar, por exemplo, um cavalo de 450 quilos, né, que é a média hoje, 500 quilos de um cavalo atleta, num dia de prova, eles pedem uma média de mais de 25 litros de suor. Nossa! Junto com o suor, tem minerais extremamente importantes, como sódio, cloro, potássio, magnésio, que são perdidos, jogados fora e não são repostos. Aí o que acontece? Começa a inibir o centro da fome, o centro da sede, a temperatura corporal que aumentou durante o trabalho, ela não baixa, e aí o cavalo entra num quadro de desidratação. Aí, outro quesito importante, se tiver uma suplementação, o cavalo estiver bem cuidado, não terá tantos problemas. Exatamente, e é uma forma mais barata. Então a gente tem uma pastinha, chama eletrolítico, que a gente fornece para o cavalo na noite anterior dele entrar na pista, então eu vou competir amanhã. Então hoje à noite eu faço 25 gramas para ele, automaticamente, depois de uns 40 minutos, ele começa a ingerir água, se estimula, né? Então ele vai tomando água, ele se hidrata, né? A noite todinha, no outro dia está prontinho para a competição. Juscelino, pintou aqui uma pergunta de um telespectador e ele está me perguntando se você não costuma suplementar o seu cavalo, não é um cavalo atleta, e você quer tornar ele um cavalo atleta, pode? Ou depende da raça? Pode, não. Você pode entrar com uma suplementação para qualquer animal.
Só que a gente tem que saber, como eu disse no início, é o objetivo da suplementação, né? Então, por exemplo, um cavalo que está numa propriedade que não está fazendo uma atividade física intensa, eu preciso entrar, por exemplo, com probióticos, que são micro-organismos benéficos que vão atuar no intestino, melhorando a digestibilidade, aumentando a imunidade dele, evitando os problemas de cólica, né? Que é a coisa mais comum que acontece em cavalo hoje, que é o maior medo que as pessoas têm, né? Você fala cólica para um cavalo, todo mundo sai correndo. Que né? já morrem logo. Elas são bastante complicadas de serem tratadas e é a maior emergência que o cavalo tem hoje, né? Então ele pode sim suplementar, né? Tem suplementos específicos para a manutenção dos animais, a gente tem o Aminomix Forte, tem o Organil, né? Que são produtos que a gente usa no dia a dia de um cavalo normal, né? E que atende à necessidade nutricional. O mais importante no cavalo que não está fazendo uma atividade física intensa é que a gente mantenha uma alimentação correta e uma suplementação voltada para a melhoria da qualidade de vida desse animal. Entendi. A gente pode perceber também que nas Olimpíadas, quando tem provas de hipismo, a gente vê a pelagem dos cavalos, Sim. assim, que a gente fica invejado. Diz assim, meu Deus, queria que meus cabelos fossem igual os cabelos das crinas do cavalo. Também tem suplementos específicos para as crinas. Na verdade, Anderson, a gente olha assim, meu Deus, que pelagem linda. Então, a pelagem do cavalo, né, é o reflexo do bem-estar dele. Então, quando o cavalo está bem de saúde, bem alimentado, bem nutrido, vermifugado, hidratado, vacinado, ele tende a expressar uma pelagem de excelente qualidade. Às vezes nós temos, por exemplo, animais que estão sendo bem nutridos, mas tem alguns nutrientes específicos, tipo biotina, zinco, né, que faltam na alimentação desses animais e que propiciam uma pelagem ruim. Então a gente tem produto, tipo o BioRoof é um produto que a gente usa para estimular a melhora da pelagem. Então fica uma pelagem mais sedosa, uma crina, né, muito mais, mais hidratada, ajuda na renovação da pele. Então tem produto, como eu disse, hoje a gente tem suplemento para tudo, né? Gente, é lindo mesmo, viu? Pessoal, é até um elogio. Disse assim, eita, teu cabelo tá parecendo a crina do cavalo. É um elogio. Disse, ô, muito obrigada, viu? Juscelino, moça, muitas perguntas aqui, muita coisa pra gente falar, né? Sobre esse mundo de cavalos. Na verdade, é um mundo apaixonante, é um mundo encantador. E assim, gente, você que tem criação, que cria, que gosta também. É bom a gente deixar aqui, né, Juscelino, a importância dos cuidados, da suplementação. E assim, não é só vou pegar e vou criar. Não, tem que ter um cuidado, né, Juscelino? Quando a gente se propõe a cuidar de um cavalo, né, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, por exemplo, tem que ter um lugar onde ele vai ficar, seja confortável. Né? Quando a gente trabalha com cavalo atleta, a gente sempre fala, a baia que ele fica, né? Pelo menos uns 5 metros por 5, com um piso que é de maravalho, aquela raspa de madeira. Às vezes usam areia também, né? Às vezes palha de arroz. Mas tem que ser confortável, porque o cavalo atleta é um animal... cavalo, de um modo geral, eles não dormem muito deitado, eles costumam dormir em pé. Então, eles ficam lá, travam as suas patas, né? Ele já tem um esquema dele lá. Ele dorme. Normalmente, ele vai ter meia hora, 20 minutos, 15 minutos de sono, onde ele vai dormir deitado. O cavalo atleta, como ele tem uma carga de trabalho muito maior, ele permanece, às vezes, mais tempo deitado. Então, a gente precisa ter um conforto para ele, porque senão sobrecarrega demais as patas. E aí a gente começa a ter sobrecargas articulares, problemas articulares, problemas de tendões, porque o cavalo não deita. Né? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado com a comida desse cavalo. Então o cavalo não pode comer qualquer coisa, né? Então tem os capins que são específicos, tem o feno. E outra coisa é a água. A água é um problema enorme, porque a água do cavalo é aquela que você tem coragem de beber. Então, às vezes, o proprietário chega e pergunta, também essa água aqui é boa para cavalo. Você tem coragem de beber essa água? Você bebe? Não, então não é boa para cavalo. Né? Então, a gente tem que ter isso aí. Então, a água e a alimentação é fundamental para cavalo. Cavalo, a gente não pode ficar trocando de comida toda hora. Às vezes, o cara tem a ração e acabou a ração e pega emprestada do vizinho, esses negócios. Não pode. Ele ficou habituado a comer um tipo de ração, um tipo de capim e horário. Cavalo gosta de horário. Como ele é um animal de hábito alimentar constante. Então, das 24 horas do dia, uma média de 18 a 20 ele passa comendo. Menino mais come. Só que eles são educados, eles comem pequenas quantidades ao longo do dia. Né? Então, como a gente viu na reportagem, né, cavalo tem algumas particularidades. Estômago pequeno, né? Porque ele só passa, ele não tem um período de permanência grande. Então, tem muitos cuidados que a gente precisa tomar. Mas cuidado com a alimentação, cuidado com as verminoses, né? Tem que
ver semifugado a cada 60 dias, 90 dias. E assim por diante. Gente, faz o seguinte, você quer conhecer mais sobre esse mundo dos cavalos, tá? Você é um criador, quer se tornar um criador de cavalos de competição, cavalos fortes e saudáveis, né? Entre em contato, a Vetinil, tá bom, Juscelino? A Mundi Distribuidora, que é a distribuidora aqui no nosso estado dos produtos da Vetinil, que é a maior empresa de suplementação para não só cavalos, mas para o mundo animal, né? Como o Juscelino falou, para todos os animais, aves, pets, cavalos, que a gente está falando hoje aqui. Então, você criar qualquer animal que seja, você precisa ter um cuidado específico, tá bom? Então, a gente trouxe aqui hoje Juscelino, que é do Pernambuco, né? Tá morando em Pernambuco. Bom, eu sou mineiro. É mineiro, tá morando no Pernambuco. Em nome da Mundi Distribuidora, tá? Ele representa a Vetinil, essa empresa. Quantos anos no mercado já, Juscelino? Tem 27 anos, 27 anos, 28 anos no mercado, né? Uma empresa hoje, assim, que já participa do mercado exterior, a gente já exporta para mais de 30 países. Aí a gente vê a credibilidade da empresa, Exatamente. né, gente? E eu vou estar na vaquejada, né, agora, essa semana, olha até aí. sábado de manhã, até sábado Você meio-dia. pode falar com o Quem Juscelino. quiser aparecer lá no stand da Vetinil, passa lá pra gente falar sobre cavalo, trocar ideias. Vai ter produtos, né? Vai ter produtos lá, vai ter protocolo. Quem quiser conhecer sobre cavalo, aparece lá, que eu teria o maior prazer em estar Então conversando. repete, Juscelino, vai ser de que dia até que dia? Eu vou estar de hoje até sábado, meio-dia, mais ou menos, lá na vaquejada. Aham. Né? E quem quiser passar lá no stand pra gente conversar, falar um pouquinho sobre cavalo, tenho o maior prazer e eu falo bastante. Quem for lá, a gente vai poder trocar bastante ideia. Tá aí, gente. Juscelino, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigado. Quando voltar a Teresina novamente, venha ao nosso programa, traga mais dicas pra gente, que a gente vai ficar muito feliz, Vai ser viu? um prazer grande. E a Vetinil, sou fãzaça da Vetinil. Eu também. E adoro super as dicas, e adoro os produtos e os meus filhos. Eu ainda não tenho um cavalo, mas calma. Vai ter. Quando for lá em Gravatar, passa lá em casa, vai andar na minha égua linda Oh, lá. meu Deus do céu, Juscelino, já tá combinado. Ela é minha garota propaganda. Lá. Pois já tá combinado. Já vou fazer fotos com ela. Joia, vamos lá. Obrigada, viu, Juscelino? Obrigado, Gente, bom vamos dia. tomar café, por favor, tá, Juscelino? Gente, esse foi o nosso quadro Papo Animal. Oferecimento Distribuidora Mundi e Vida Distribuidora.